A sabedoria. Vamos ler na Bíblia, Provérbios 8. Para esta leitura, estamos utilizando a Bíblia versão King James 1611. Acaso a sabedoria não clama? E não ergue o entendimento a sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós tolos sede de coração compreensivo. Ouçam, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas. Porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende, e certas para aquele que encontra o conhecimento. Recebam a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento das invenções espirituosas. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria, eu sou o entendimento, eu tenho força. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim príncipes governam, e nobres, todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada, quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não traspassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele, como criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, me ouçam, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouçam a instrução, e sede sábios, não a rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Porque o que me encontrar, encontrará a vida, e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Estas palavras escritas pelo rei Salomão, filho de Davi, inspiradas pelo Espírito Santo, é uma declaração da sabedoria, que é um dos atributos de Deus, também revelado em Jesus Cristo. Então, ao mencionar que a sabedoria esteve com Deus desde o princípio, é o mesmo que dizer, Cristo esteve com Deus desde o princípio. Por ele e para ele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra. Tudo o que existe só existe por causa dele, por isso toda honra e glória deve ser dada a ele, e somente a ele. A sabedoria foi revelada aos filhos de Deus por meio do Evangelho de Jesus. Aos que viveram no princípio, isto ocorreu por meio da fé, no Cristo que haveria de nascer. Aos que vivem nesta geração, isto se dá também pela fé, no Cristo que já nasceu, morreu e ressuscitou para a glória de Deus.
Em seguida ele nos preparou um livro, a Bíblia, para que toda a verdade pudesse ser compreendida. A sabedoria clama pelo caminho, e nos portões, à entrada da cidade, ou seja, o conhecimento da palavra de Deus chega ao homem durante a sua vida, através dos olhos, ouvidos e outros sentidos do corpo, que são as entradas do coração e da mente. Aqueles que a recebem, recebem pela graça de Deus, por meio do Evangelho de Jesus, mas aqueles que a rejeitam, vivem segundo as suas próprias intenções, e violentam a sua própria alma, porque amam a morte e odeiam a vida. Que o Senhor nos conceda a graça de aceitar a sabedoria, e guardá-la dentro do nosso coração, por todos os dias da nossa vida. Louvado seja Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, para todo o sempre. Amém.